Bom, então bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Já estão vendo a transparência aí, não já? Respondam aí se está ok a transparência. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Sim, A apresentação também está aparecendo. Ok, muito obrigado. Então vamos lá. Funções analíticas. Então nós vamos começar a estudar as funções de maior interesse para a gente aqui nesse curso, que são as funções analíticas. Então, a cada função complexa, ômega igual a f de z, na variável x mais y, então estão associadas duas funções reais nas variáveis x e y, dadas por u de xy, que é formada pela parte real de f de z, e v, que é v de xy, xy, que é formado pela parte imaginária de f de z. Então, por exemplo, se eu tenho uma função f de z igual a z2 mais 3z menos 5, então, como nós sabemos que z é formado por x mais y, então meu f de z, vou fazer aqui do lado, meu f de z vai ser igual a x mais y ao quadrado mais 3 vezes x mais y menos 5. Tem alguém aí com o microfone aberto aí, saindo do som ambiente. Então, eu tenho minha função f de z, que é dada por z2 mais 3z menos 5, nós temos essa equação aqui. E aí, desenvolvendo isso aí, nós vamos ter, isso vai ser igual a quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, y, mais quadrado segundo, vai ficar i ao quadrado e y ao quadrado, e ao quadrado a gente já sabe que é menos 1, então menos y ao quadrado. Aqui eu faço a distributiva, então dá 3x mais 3y menos 5. Então, meu f de z, ele vai ser formado por parte real, então vai ser x2 mais, vou juntar 3x, agora botar menos y2, menos 5. Então, minha parte real é essa, mais a parte imaginária, que é dada por 2xy, 2xy e mais 3y. Então, meu f de z, em função de xy, meu f de z é formado por u de xy, que é x2 mais 3x menos y2 menos 5 e v de xy, que é 2xy mais 3y. Mais 3y. Então, nós temos aí o meu u e o meu v, que forma
o meu f de z. Então, tá aí. Então, meu u é x2 mais 3x menos y2 menos 5. E meu v, 2xy mais 3y. Então, daí que saem essas duas funções. Isso é interessante, por quê? Porque a gente, logo, a gente já vai estar calculando limites, derivadas, integrais. E essas funções u e v são funções nas variáveis reais, porque x e y são variáveis reais. Então, se a gente já estudou isso lá no cálculo 1, cálculo de limites, derivadas e integrais, a gente já estudou isso nas variáveis reais, então não vai ter dificuldade nenhuma de calcular isso aqui também, né? Porque as variáveis não serão reais, né? No cálculo 1 e cálculo 3, né? Porque vai ser de duas variáveis, né? Vai ser integrais em duas variáveis e derivadas também. Então, vai ser derivadas parciais e integrais múltiplas, né? Exemplo 2. No exemplo 2, determine u e v da função exponencial de z2 mais 4z. Deixa eu ver se eu botei resposta, eu acho que não. Ah, coloquei. Então, vou fazer aqui embaixo para não atrapalhar a resposta que vai aparecer em cima. Então, meu f de z meu f de z é igual a exponencial de z2 mais 4z. Então, como a gente já sabe que z é dado por x mais y ou y, então só é substituir aqui. Então, vai ficar e elevado a x mais y ao quadrado mais 4x mais y. Isso dá igual a e elevado a x2 menos y2 mais 2xy, né, o quadrado disso aqui, e aqui a distributiva, mais 4x mais 4y. Organizando agora, real com real, separando real do imaginário, eu tenho x2 menos y2 mais 4x mais a parte imaginária, que é dada por 2xy mais 4y. Então, ele pediu para determinar u e v dessa função. Então, aqui vai ficar e elevado. Então, vou ter o meu u vai ser igual a parte real. Então, a parte real é e elevado a x2 menos y2 menos y2 mais 4x. E meu v é igual a e elevado a 2xy mais 4y. Não, peraí. Isso aqui vai resultar nisso aqui. E só que minha parte, meu v, vou ter que juntar tudo. Na realidade, isso aqui, na realidade, meu z, meu f de z, é igual a e elevado a x menos y2 mais 4x vezes, vou botar assim, vezes e elevado a 2xy
mais 4y. E aí, a minha parte real, vezes, isso aqui eu transformo em cosseno, né? Cosseno disso aqui, 2xy mais 4y, mais i seno de 2xy mais 4y. Então, na realidade, minha parte real é tudo isso aqui, e minha parte imaginária é isso aqui com o seno, sem o i, né? Então, minha parte real é isso aqui, vezes cosseno vezes cosseno de 2xy mais 4x. Cadê? Botei 4y aqui, é 4x. Não, isso aqui é 4y mesmo. 4y. E embaixo, vezes seno de 2xy mais 4y. Então, tem aqui meu U e meu V. Deixa eu ver se foi dessa maneira que eu botei. É, isso mesmo. Então, eu tinha isso aqui, né? Substituir o Z por X e Y. Então, eu tenho isso, faço a distributiva. E aí, isso aqui, a soma dessa potência se transforma em um produto, né? De E, no caso, eu separei real e imaginário. Então, E elevado a esse termo, que é a parte real, vezes E elevado à parte imaginária. Escrevendo na forma de exponencial com a forma polar, né? Então, isso aqui é a parte real vezes a parte imaginária, que é dada por cosseno disso aqui, mais i seno disso aqui. Como eu quero... Qual é a parte real desse z? Isso aqui é o f de z. Então, a parte real é isso aqui vezes essa parte aqui, que é a parte real, né? Fazendo a distributiva. Então, eu tenho U, é isso. E meu V é essa parte vezes a parte imaginária. Então, é vezes seno de 2xy mais 4y. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vou prosseguir. Por enquanto, não, professor. No exercício que ficou para casa, teve uma questão que o resultado era menos π sobre 3. Muita gente fez um monte de cálculo para conseguir fazer o cosseno e o seno. Tem que lembrar que o cosseno, quando o ângulo deu θ, na atividade de casa, o ângulo deu θ igual a menos π sobre 3. Temos que lembrar que o cosseno de menos π sobre 3 é π sobre 3, porque o cosseno é uma função par. E o seno de menos π sobre 3, o seno é função ímpar, é menos seno. Então, isso aqui era só fazer isso. E a questão estava praticamente respondida. Então, teve gente que fez um monte de cálculo para conseguir chegar nisso aqui, que resultava em meio menos raiz de 3 sobre 2i. Vezes Eu lembrei pela fórmula raiz, fundamental, né? Raiz de E. Oi? Eu lembrei também pela fórmula fundamental, mas mesmo assim eu continuei fazendo os cálculos, porque não sabia que poderia colocar direto. Então, o resultado era raiz de E vezes isso aqui. Então, era bem simples, né? Mas tudo bem, quem conseguiu resolver, tudo bem, né? O problema foi quem inventou outra coisa lá, fez uma divisão, colocou E, raiz de E sobre E elevado a menos π sobre 3i e transformou isso aqui em 1 menos, aí errou tudo. Porque depois inventou que 1 menos raiz de 3i vezes 1 mais raiz de 3i
isso dava igual a 2, isso aqui não dá 2 nem aqui nem na China. Isso aqui dá 4, que vai ficar 1 mais 3, que é 4. Então, errou quem fez assim. Era uma coisa bem simples, era só colocar na forma, porque ia ficar e elevado a meio, mais, menos, né? Menos π sobre 3i. Isso aqui nada mais é do que e elevado a meio vezes e elevado a menos π sobre 3i. E elevado a meio é raiz de e, não tem o que fazer. E isso aqui é cosseno de π sobre 3 menos i seno de π sobre 3. Acabou-se. Então, uma questão bem simples, bem fácil. Muita gente errou e valia 1 ponto. Prosseguindo. Então, tem que saber a base lá do ensino fundamental. A base do ensino fundamental e médio, praticamente. Não tem muita coisa para se saber, não. Limite e continuidade. Agora vamos entrar. Sim, então isso aí foi para a gente poder entender que a gente pode separar um número complexo em funções simplesmente reais, né? Então, eu tinha um número complexo, z é uma função complexa, e eu separo em 2 partes que só tem números reais. Só tem números reais. Aqui é x e y reais, só tem números reais aqui. Uma função formada por variáveis reais. Então, isso facilita calcular limites, derivadas e integrais. Então, lá do cálculo 1, a gente aprende que a gente sempre começa por limites, né? Então, o limite é o ponto de partida, porque a derivada é um caso particular do limite, né? A derivada é um caso particular do limite, é um limite particular. Então, a gente, para estudar a derivada, a gente aprende primeiro o limite. Então, definição 1. Então, aquela definição do cálculo 1 lá, né? Eu acredito que muitos, não sei se muitos foram meu aluno de cálculo 1, e lá no presencial, eu sempre colocava a definição formal, né, do limite. Então, seja Z0 um ponto de acumulação do domínio D, de uma função f, diz que f tem limite L, com z tendendo a Z0, se dado qualquer epsilon maior do que zero, existir um delta maior do que zero, tal que, para z pertencente ao domínio, 0 é menor do que módulo de z menos z0, que é menor do que delta, e isso leva a módulo de f de z menos L menor do que epsilon. Então, essa é a definição formal do limite, que tanto serve para números com funções complexas como para reais, né? Então, no presencial, eu sempre colocava essa definição formal e fazia atividades. No AEMP é que eu não coloco essa definição formal. A gente faz no intuitivo, sem usar a definição formal, porque não dá tempo de explicar bem isso no AEMP, né? Mas no presencial eu sempre colocava essa definição. Então, é a mesma definição. Então, um limite só vai existir, ele só existe, se o módulo de f de z menos L for menor do que epsilon, e isso leva a z menos z0 menor do que delta e maior do que zero, né? Então, se acontecer isso, eu tenho o limite. E aí nós escrevemos limite de f de z quando z tende a z0 igual a L. Então, quando o ponto Z0 pertence ao domínio de f e L é igual a f de Z0, dizemos que f é contínua no ponto Z0. E escrevemos que o limite de f de z, quando z tende a Z0, é igual a f de Z0. Então, é a mesma definição de continuidade lá dos reais, né? Então, nós dizemos que um limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a f de x0. Se isso acontece, é porque a função é contínua. Então, a mesma coisa. O limite de f de z, quando z tende a z0, é igual a f de z0. E isso ocorre se a função for contínua. Então, se a função é contínua, isso aí ocorre. Isso eu quero dizer o quê? Que a função existe no ponto z0, que o limite existe e que o limite é igual à função no ponto.
Usando a definição 1, mostre que a função f de z igual a z mais 3i sobre 2 é contínua em z0 igual a 2 menos i. Então, é isso. Eu quero provar que a função é contínua em z0. Né? Eu não tenho certeza se é para usar só isso ou se é a definição 1 mesmo, que é a definição formal. Né? Definição 1. Deixa eu ver se dá para sair pela definição 1. Deixa eu ver. Solução. Então, está aqui. Vamos ver. Então, eu tenho isso aqui. Para isso ser verdade, já que eu quero dizer que é contínua, né? Então, eu vou substituir, né? Se é contínua, se ela é contínua, f de z0 vai ser igual a 2 menos i mais 3i sobre 2. Isso dá igual a 2 mais 2i sobre 2, que dá 1 mais i. Então, isso é igual a 1 mais i, né? Se a função é contínua, se essa função é contínua, esse limite tem que ser igual a 1 mais i. Então, vamos provar, né? Quer que prove isso? Então, eu sei que f de z menos L tem que ser menor do que epsilon, isso para zero menor que Z0, Z menos Z0. Z menos Z0 menor que delta. Então, para que isso aqui seja verdade, para qualquer epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que f de z menos L, módulo de f de z menos L menor do que epsilon, leva a zero menor do que módulo de z menos z0, menor do que delta. Então, isso vem da definição 1. Vou voltar aqui para a definição 1. Então, f de z menos L menor do que epsilon, 0 menor que módulo de z menos z0 menor do que delta. Isso para um epsilon maior do que zero, sempre vai existir um delta maior do que zero. E nós vamos ter esse limite, né? Então, tá lá. Muitos livros usam a definição desse jeito que eu coloquei lá, né? Eu prefiro fazer dessa maneira, né? Módulo de f de z menos L menor do que epsilon levar a esse, em vez desse levar a esse. Eu prefiro que esse leve a esse, né? Então, tem isso aí. Então, para provar que isso é verdade, provar que isso é verdade, né? Eu estou dizendo que essa função é contínua. Para essa função ser contínua, o limite tem que ser igual à função no ponto. Então, eu peguei a função no ponto, né? Peguei a função, substituí o ponto, e aí resultou em 1 mais i. Então, vamos provar que isso é verdade. Então, f de z é isso aqui. Então, substituo. Então, z mais 3i sobre 2 menos L. L é isso aqui, 1 mais i. 1 mais i. Tem que ser menor do que epsilon. Isso tem que ser elevado a z menos, quem é o z0? 2 menos i. 2 menos i. Então, aqui vai ficar MMC é 2, então vai ficar z mais 3i menos 2 menos 2i. Menor do que epsilon.
Ainda vou arrumar aqui. Isso vai ter que dar igual a Z menos 2 menos 2 mais I. Né? Menos com menos dá mais. Resolvendo isso aqui, eu tenho Z menos 2, né? 2I, ou menos 2 é isso aqui, mais I, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que C meio de Z menos 2 mais I menor que Epsilon. Esse meio está multiplicando, eu passo para lá. Então, vai ficar Z menos 2 mais I menor do que 2E. 2 Epsilon. Então, observe. Isso aqui gerou isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Logo, eu tenho que delta é igual, ou pode ser menor, né? Porque isso aqui é menor do que 2 epsilon. Pode ser e menor do que delta, mas eu posso chamar de igual também. 2 epsilon. Então, se eu conseguir ter essa relação de epsilon com delta, ou seja, eu sair desse para esse, então é verdade que isso aqui está correto, né? Então, eu realmente tenho uma função contínua. Então, realmente, isso é verdade, né? Se eu conseguir sair de um para o outro, eu vim, desenvolvi, eu cheguei nisso aqui, Z menos 2 mais I menor que 2 epsilon. Ou seja, a minha função menos L menor do que epsilon gerou um Z menos E0 menor do que o delta. Ou seja, meu delta tem que ser igual a 2 epsilon. Para isso ser verdade. Então, eu tenho que, se esse limite realmente tem essa resposta, que foi de verdade, por isso aqui, então, e essa resposta é o f de z0, então essa função é contínua. Então, logo z mais 3i sobre 2 é contínua em Z0 igual a 2 menos I. Em Z, né? Não precisa ser Z0. Em Z igual a 2 menos I. Ela é contínua para Z igual a 2 menos I. Então, está aprovado. Por isso que professor, eu a gente pode perguntei. fazer essa conclusão aí, né? Porque em cálculo 1, eu coloquei dessa forma assim, logo é contínua, e o professor me deu 0 por conta que eu não coloquei aquela linguagem matemática que ele queria que colocasse. A distância de epsilon sempre será menor, não, sempre será igual que a distância de delta. Ele queria que eu colocasse linguagem matemática, e por isso que ele pegou e anulou toda a questão. Mas você fez isso? Fez tudo isso? Fiz sim. Uhum. Encontrei primeiro o delta. Você chegou a isso aqui? Sim. E ele cortou? Sim. Ele queria que a gente colocasse aquela linguagem matemática para todo valor existente. Acho que, deixa eu ver se eu lembro. Para toda distância menor que epsilon, sempre existirá um delta, a distância menor que... É isso, é porque você tem que começar aqui, para todo... Ave Maria. A gente começa aqui, para todo epsilon maior do que 0,
existe um delta maior do que zero, tal que... Aí começa aqui. Chegou a isso. Chegou a isso, logo é contínua em Z0, é Z0 menos. Z0 igual a 2 menos I. Então, não tem Isso. o que falar mais aí. Só porque a gente não colocou essa representaçãozinha matemática lá em cima. Esse início aqui. Isso. Aí ele pegou e, tipo, e era uma prova valendo 10 só dessa questão aí. Aí todo mundo tirou 0. Então, então, para todo epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que isso aqui é verdade. Então, se isso aqui ocorreu, então a função é contínua para em z igual a z, a z0 igual a 2 menos i. Então, isso é aquela parte introdutória de limite, né? Então, tanto válido para cálculo 1 como para funções complexas. Aí as propriedades também são as mesmas, né? Então, se f e g tem limites finitos, com z tendendo a z0, então o limite da soma é a soma dos limites. Aí aqui já simplifiquei, né? Limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença também é a diferença dos limites. Então, tanto faz para a soma como para a diferença. O limite da diferença é a diferença dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites, né? Então, as mesmas propriedades do cálculo 1 é válida aqui também. E aqui também vale se também tem uma constante, né? O produto de uma constante por uma função complexa é a constante vezes o limite da função complexa, né? Também, se as funções são iguais, né, nós temos a potência, né? O limite da potência é a potência do limite. E tendo a potência também tem da raiz. O limite da raiz é a raiz do limite. Então, todas aquelas propriedades do cálculo 1 é válido, né? Como aqui a gente já está em variáveis complexas, ou seja, já está bem avançado, então a gente só coloca essas três, por quê? Porque é subentendido que você já tem experiência suficiente para entender que soma, a gente, quando fala soma, não está falando apenas em soma, e sim em soma e subtração, né? Porque a subtração nada mais é do que uma soma com o oposto da outra função, né? E o produto, a mesma coisa, né? Potência nada mais é do que o produto de funções iguais, né? Então, se eu tenho um produto, se é válido para o produto, então é entendido que é válido para a potência também, porque se eu faço f igual a g, eu vou ter limite de f ao quadrado aqui, que é a mesma coisa que o quadrado dos limites, né? O limite do quadrado é o quadrado dos limites, ou o limite da potência é a potência dos limites. Então, foi isso aí, né? Então, a aula de hoje foi bem simples, bem tranquila. Eu deixei bem com pouco assunto mesmo, porque aí na próxima aula a gente já entra em um assunto bem complexo e é bom entender bem essa parte aqui. Vou fazer logo a chamada, vou parar aqui a gravação. Interromper a gravação.